Olá, queridos irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma jornada de estudo na Carta aos Romanos. Hoje, Romanos 11, de 1 a 6. Será uma grande alegria podermos estar estudando com você essa jornada. Chegamos, né? Graças a Deus, já no capítulo 11. Que bênção! Vamos ler então os versos de 1 a 6. Então, eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, verso 3: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, ensina-nos, revela-nos, ó Pai, aquilo que convém para nós, Senhor, nesse estudo que vamos ter aqui. Que o teu Espírito Santo seja o professor e que nós venhamos aprender com ele mais de ti. Nós te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu santo nome por essa rica oportunidade e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, Paulo aqui está tratando inicialmente do futuro de Israel. F.F. Bruce, no seu comentário, nesse ponto aqui, ele vai trazer uma abordagem dividindo em seções esse capítulo 11. Ele vai colocar dos versos 1 ao verso 16, tá certo? Do verso 1 ao verso de número 16, ele chama esse excerto aqui, tá? Como a alienação de Israel não é final. Já na maioria das Bíblias, principalmente as atualizadas e que seguem a tradução atualizada de Almeida, vai falar sobre o futuro de Israel. Né? Há uma discussão em torno disso daqui, se mesmo o povo de Israel rejeitando Cristo, tá certo? Os que não aceitam Cristo lá naquela época, os de hoje, se eles teriam uma oportunidade no fim dos tempos. Nós não vamos trazer essa abordagem escatológica aqui hoje, tá? E por que eu estou externando isso? Porque esse assunto dá pano para manga, tá? Para conversar. O que nós precisamos entender é que a salvação, como temos visto durante todo o livro de Romanos, a salvação é por meio de Cristo Jesus. E o seu sacrifício é tanto para gregos, gentios, como para judeus. Então a obra de Cristo, ela abrange tanto judeus como gentios, tá certo? E isso precisa ter em mente. Por que que Paulo então gasta um tempo expressivo aqui nesse capítulo 11 para falar sobre a questão judaica? Porque ele era judeu e ele estava sofrendo uma forte resistência, tá, do evangelho. Quando ele pregava o evangelho, ele tinha uma forte resistência do povo judeu, que, como já aprendemos até aqui, acreditavam que para ser salvo, inclusive muitos dos que já tinham confessado Cristo, acreditavam que só o receber Cristo como Senhor e Salvador, aceitar o sangue de Cristo como aquele que lava, que redime, que tira todo o pecado, tá certo? Não era o suficiente. Era necessário, além disso, ainda fazer os ritos, praticar as obras, cumprir aquele escopo de cerca de 613 artigos da lei na época ali de Jesus Cristo. E Paulo, então, para desconstruir essa ideia, ele vai tratar
em alguns pontos dentro de suas cartas, mas muito especificamente na de Romanos, tratando diretamente com os judeus, tá certo? E aqui não é diferente. E ele vai então perguntar: será que Deus rejeitou o seu povo? Qual que era o povo de Deus? O povo de Israel, o povo judeu, né? Embora aqui Paulo está falando para todo Israel. Ele não está falando apenas para os judeus. Vamos entender isso aqui que é importante. O reino de Israel era um até Roboão. Veio o rei Saul, depois do rei, inclusive o nome Saulo é uma homenagem, né, ao rei Saul. Daqui, inclusive, ele cita que ele era descendente da tribo de Benjamim, assim como Saul era, e ele vai ser, então, provavelmente, né, a tradição bíblica, né, os eruditos, os que estudam, dizem que Paulo recebeu o nome de Saulo, no hebraico, em homenagem ao rei Saul, por ele ser da tribo de Benjamim, e foi o benjamita de maior expressão. Ele foi rei, o primeiro rei de Israel. Mas vamos lá. Saul foi o primeiro rei, depois veio Davi, depois Salomão, depois Roboão. Esses 4 primeiros reis, eles estavam, né, dominando sobre todo Israel, sobre as 12 tribos de Israel, sobre todo o território. Quando Roboão assume o trono, já havia um estresse muito grande, porque Salomão, ao impor pesados impostos no fim do seu governo para manter a sua corte, que era algo de extraordinário, que encantava o mundo daquela época, e isso era muito caro. Manter cavalos, manter, né, toda a estrutura, com todos os seus, vamos chamar, ministros, líderes ali, ficava muito caro. Se você lê em Deuteronômio, você vai ver que lá em Deuteronômio foi mencionado que Israel iria pedir um rei, e esse rei, ele ia, né, crescer a sua corte, isso ia gerar um peso muito grande no que tange a impostos para a nação de Israel. E isso aconteceu com Salomão. O seu filho assumiu, e os anciãos daquela época aconselharam Roboão a diminuir a carga tributária sobre Israel. Parece algo tão atual, não é verdade, para nós? Mas Roboão, em vez de escutar o conselho, tá certo, dos líderes, né, dos anciãos, ele vai ouvir os seus amigos que eram jovens, tá? E no caso desses jovens, não se aplica a todo jovem, né? Davi, por exemplo, foi um jovem que ele fez grandes feitos na sua juventude, inclusive, né, o seu pecado que ficou mais conhecido, que é o de Batseba, ele não era um jovem mais, mas ele já estava na idade madura, né? Não era um velho, mas na idade madura. Então, Davi foi uma boa referência de jovem, né? Nós tivemos reis em Israel que foram muito bons ainda crianças, né? Temos um jovem Timóteo na Bíblia, que também foi muito bacana. Mas nesse caso, os jovens aqui, amigos de Roboão, vai aconselhar dizendo o seguinte: para que esse povo te respeite, é muito importante, Roboão, que você mostre que é mais forte que o seu pai. Eu estou aqui fazendo uma paráfrase. E, diante disso, Roboão, você tem que colocar duros impostos sobre eles, né? Multiplicar isso. E com isso, então, cria-se uma revolta e é buscado, então, na cidade, no Egito, Jeroboão. E Jeroboão volta, e em torno de Jeroboão, tá, é reunido 10 tribos, aonde que vai surgir o reino de Israel. 10 tribos. Isso, né, isso ocorre a divisão do reino, tá? E Jeroboão, então, fica com 10 tribos, Roboão com Judá, tá certo? Benjamim, e nasce, então, o reino de Israel, o reino de Judá. Para quem que Paulo escreve aqui? Para os dois. O reino de Israel é levado cativo para a Síria e não volta mais, tá? Esses não voltam, vão sofrer uma forte miscigenação, uma mistura muito grande das raças, né, de Israel com outros povos. Mas Judá, ele vai prevalecer, tá? Num sentido de uma raça um pouco mais pura, vamos dizer assim. Por quê? Porque o reino de Judá é levado para a Babilônia, mas a metodologia da Babilônia não era como a da Síria, de misturar raças.
então o povo de Israel vai habitar na Babilônia, mas eles vão, então, continuar tendo os casamentos, né? E tendo seus filhos dentro da própria etnia judaica. Tá bom? E eles voltam do cativeiro, e na época de Cristo, nós temos então a região de Samaria, que era, entre aspas, esses israelitas miscigenados, né? Da época de Jeroboão, que vão voltando de cativeiros, mas vão se misturando com os povos da terra, com povos estrangeiros, né? Até gregos, e Israel, Judá, se gabava de ser um povo muito puro, de uma raça, de um sangue muito puro, sem ter se misturado. Mas Paulo aqui está falando para todo Israel de Deus. O povo de Deus era todo Israel. O Senhor Deus chamou Abraão, dele veio Isaque, dele veio Jacó com seus filhos e os seus 2 netos, que formaram então as 12 tribos, que é a nação de Israel. Então Paulo está dizendo que ele, né, que o Senhor não havia rejeitado de maneira nenhuma o povo dele. Muito pelo contrário, a salvação era para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é para todo aquele gentio que crê, ou para todo aquele judeu que crê, ou para todo aquele samaritano que crê, ou para todo aquele galileu que crê, mas é para todos que creem em Cristo estão salvos. Então Paulo está aqui ampliando e mostrando que a salvação é para todos. Vamos ler Filipenses, capítulo de número 3 e o verso de número 5, que também vai trazer algo mais ou menos nesse sentido. Olha lá, Filipenses 3 e o verso 5, que nos diz o seguinte: fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, tá certo? Quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É Paulo falando mais uma vez, como ele afirmou em Romanos, de que ele era, e ele diz, eu não fui rejeitado, sendo judeu de judeu, sendo guardião da lei, perseguindo muitos, inclusive a igreja, por julgar ser um fariseu que tinha que ser irrepreensível, fui alcançado por Cristo. Então a salvação está também para o judeu, mas essa salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, não é por meio de obras, tá certo? E aí ele continua no verso 2, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel? Antes aqui de entrarmos no contexto de Elias, abra o Salmo 94:14. Nós vamos aprender que Deus jamais rejeita o seu povo. Salmo de número 94 e o verso de número 14. Ou 14, né? Como diz, né? Na minha época ainda usava, né? O 14, embora não é errado usar também hoje não. Salmo 94:14 diz o seguinte: pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não irá desamparar a sua herança. E não fez isso com Israel, porque a salvação que Cristo produz é também para Israel, para todo aquele que nele crê, que crer em Jesus Cristo. Mas vamos ler ainda 1 Samuel 12, que está bem, né, contemporânea à época o próprio Samuel, Davi, né, o próprio Saul, 12 e o verso de número 22, que diz o seguinte para nós: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Então a palavra de Deus não volta. Israel foi chamado, como a igreja foi também chamada. E ambos foram chamados primeiro em Abraão antes da lei, pela fé, como já aprendemos no contexto de Romanos. Dessa forma, portanto, queridos irmãos, nós vamos aprender, amigos, o quê? Estamos aprendendo aqui, queridos, de que a salvação, ela agora foi ampliada para todos os povos, como sempre foi o desejo de Cristo, do Deus, né, Pai, e da ação da Trindade Divina. Fazer conhecido o nome de Deus por todos os povos, para que ele seja glorificado. E agora vamos entrar em Elias, que Elias, quando estava naquela situação, lá no capítulo de Reis 19, né, nós vamos encontrar Elias depois de momentos desgastantes dentro de uma caverna,
desejando a morte e dizendo que era só ele, Deus vai dizer para Elias. Vamos ler o texto? É bom a gente ler, né? Abra a sua Bíblia lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler todo o texto, né? Não estamos, né, apavorados. Desde o verso 10 em diante. 1 Reis 19, a partir do verso 10. Elias respondeu. Ele respondeu aqui, é Elias, tá? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então lhe foi dito: sai daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, não a Síria, tá, querido? Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Esaú, Eliseu matará. E olha, presta atenção nesse verso 18, que é a chave lá do texto. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. É o que Paulo fala no verso 3, que também Isaías, por um tempo, né, pensou que Deus havia único e exclusivamente agora excluído Israel. Mas o que o Senhor vai dizer? Mataram os teus profetas, né? O Senhor não, Elias vai dizer: mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e o único que sobrou sou eu, e procuram tirar-me a vida. Olha só, hein? Né? E o verso 4, para nós comentarmos do 3 ao 5, diz o seguinte: mas qual foi a resposta divina? Lemos lá no texto de Reis, né? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E o verso 5: assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então, queridos, Elias, em seu desespero, pensou que Israel seria destruído e aniquilado. Mas Deus garantiu a Elias que havia preservado o remanescente, o que dava a Elias a esperança de que Deus cumpriria suas promessas salvíficas no futuro, já apontando para Cristo. Que coisa maravilhosa, hein? Nos dias de Paulo, assim como nos dias de Elias e ainda hoje, há um remanescente de judeus que crê em Cristo por causa da graça eletiva, do chamado de Deus, conforme o capítulo 9, o verso 27 e 28. Abra aí. Mas Isaías, Romanos 9, 27 e 28, clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Né? O Senhor Deus não abandona os seus escolhidos, tá certo? E aquilo que era previsto acontece agora com a vinda de Cristo. E Paulo diz: eu mesmo, um judeu, estou o quê? Salvo. Certo? Estou salvo.
Olha que coisa bacana, olha que coisa linda, né? Então, queridos, nós precisamos estar atento a isso. E o último versículo 6 ele diz: e se é pela graça, como ele falou ali, pela eleição da graça, né? Porque Israel não escolheu Deus, foi Deus que escolheu Israel, desde Abraão, né? Foi ele que desde Abraão chamou. Então, o verso 6 diz: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário. Por quê? Se ao contrário acontecer, já não é graça mais. Não é verdade? Então, o que acontece? O termo eleição, né, os eleitos de Deus, e graça são inseparáveis, pois ambas mostram que a salvação é obra exclusiva de Deus e que ela não tem nada a ver com obras. Tá bom? Vamos ler Atos 4 para nós entendermos melhor a graça. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Vamos ler Bíblia. E o verso 5. Vamos ler o verso 4 e o verso 5. Que diz o seguinte para nós: porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades e anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém. Tá vendo só? Reuniram em Jerusalém, né? Então, observe que desde lá da primeira pregação é dos que creram. Agora vamos ler ainda Romanos também. Abra sua Bíblia em Romanos 4. Romanos, capítulo de número 4. Já estudamos esse texto, né? Mas vamos relembrá-lo. Desde o verso 1, que diz o seguinte: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Gênesis 15, 6. Fala sobre isso para nós. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. E o verso 5 do capítulo 4 de Romanos: mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Tá vendo só? Então, queridos, é pela fé, como já temos aprendido. E a fé em Cristo Jesus agora, né? Que na realidade é a mesma fé do Antigo Testamento em Deus, porque a Trindade é um Deus uno que se revela, que se, né, desvela em 3 pessoas. Então, é pela crença e não é por obras, como nós temos aprendido. Vamos ainda sobre graça, nós lermos Gálatas 2,16. Abre aí, Gálatas 2. Depois de Coríntios, né? Gálatas 2. E o verso de número 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. É graça. Atos 15, 11, que diz o seguinte para nós, é Paulo, né? Ali ouvindo o parecer de Tiago no concílio de Jerusalém, né? Antes um pouquinho do concílio de Jerusalém, melhor dizendo, queridos. Olha o que ele diz para nós: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Tá vendo que Tiago aqui ele está perdão, queridos, a garganta, né? Tiago não, Pedro aqui está dizendo que ele está falando, nós os judeus, nós aqui, somos salvos pela graça, não é mais por cumprimento de lei e não é mais por obras. Assim também como eles. Quem que é eles? Nós, os gentios que não somos judeus. E ainda, para o último texto aqui sobre graça, que é o clássico, né? Efésios capítulo 2. Entender graça, vamos para Efésios, né, queridos? Efésios capítulo 2, o verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Na minha tradução até fala, né? A gente está tão acostumado, né, a citar nessa tradução, diz assim, a tradução Nova Almeida atualizada: porque pela graça vocês são salvos,
mediante a fé, tá vendo? E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo está dizendo, a questão do judeu agora, se ele já confessou Cristo, não precisa fazer mais nada. Se ele já é um salvo em Cristo, ele não tem que cumprir ritos, ele não tem que cumprir festas, ele não tem que cumprir cerimônias. Se o judeu acha que só Cristo não é suficiente, por isso ele nem vem para Cristo, mas ele ainda continua achando que é por meio da lei de cerimoniais e de ritos, ele precisa entender que progressivamente agora nós não temos mais esses aspectos, até porque ritos e cerimônias era para apontar para algo maior, como diz Hebreus. Então agora salvação é somente por meio de Cristo Jesus, somente pela fé nele, pelo derramar do seu sangue na cruz do Calvário. Amém, queridos? Eu queria deixar um convite para você aqui, aproveitando, me lembrei agora, nós estamos com um projeto no meu Instagram, PR Marcos Macedo Cunha, PR Marcos Macedo Cunha lá no Instagram, que nós estamos estudando as 95 teses de Lutero. Já tem 27 dias, mas está tudo salvo lá. Nós vamos até o dia 31 de outubro estudar as 95 de maneira bem sintética e com o objetivo de trazermos e contextualizarmos, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a justificação pela fé, vá no nosso Instagram, PR Marcos Macedo Cunha, que você vai entender melhor o que as teses, né, de Lutero, quando da reforma em 1517, né, o que elas expressavam. E lembrando que esse ano, no dia 31 de outubro, se comemora 503 anos da reforma protestante. Amém, queridos? Então é isso, queridos. A salvação é para judeu e gentio. É para todo mundo, como diz João 3,16. Não é para algum, mas para todo aquele que nele crê. Então os judeus também têm salvação. É isso que naquela época Paulo pregava para os judeus, para a igreja de Roma. E os judeus que estavam dentro da igreja de Roma e que talvez ainda estava agarrado, que a salvação dependesse não só da obra de Cristo, mas que eles deveriam praticar o quê? Ritos cerimoniais, obras, e não, né, somente pela fé. Amém? Que Deus te abençoe. A partir de hoje, Deus, né, nos está permitindo gravar e compartilhar os estudos de Romanos na terça e quinta-feira. Tá bom, queridos? Então, nós estaremos sempre gravando e publicando, e aí você vai acessar e assistir. Continue mantendo o horário das 20 horas para você fazer o estudo como era. Tá bom, queridos? Né? Os cultos vão continuar sendo transmitidos online, o da igreja, e as lives, como essa aqui, serão gravadas agora e postadas no YouTube da Igreja Batista Logos, da Batista Logos BH. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, louvamos e bendizemos o teu santo nome. E agora, Senhor, queremos, nesse instante, Senhor, agradecer pela bênção que o Senhor nos concedeu de estudarmos. Somos salvos pela graça. Somos salvos, Senhor, por uma obra única e deliberada, Senhor, por Ti. Somos eleitos, chamados, Senhor, colocados nesse lugar de privilégio. E te agradecemos por isso, Senhor. Pela fé, nós cremos que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso nós te agradecemos. Despede-nos agora, Senhor, que nós possamos a cada dia mais, ó Pai, desenvolver a aptidão ao estudo da Tua Palavra. Oramos pelos enfermos, pelas famílias enlutadas, console todos, ó Pai. Dê a todos eles paz, serenidade e tranquilidade. E a nós também. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja repartido sobre nós, igreja tua, aqui neste momento, e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra. Amém e amém.